Olá para você que está sintonizado pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio no programa Com a Mãe Aparecida. É sempre muito bom estar com você. Nós estamos seguindo na cobertura da edição de número 60 da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontece aqui em Aparecida, no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida. E hoje nós conversamos com Dom Reginaldo, ele que é bispo de Jales, em São Paulo, e é referencial da Pastoral Operária no Brasil. Dom Reginaldo Andrieta, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, que alegria estar aqui com vocês, neste estúdio já tão apreciado, e agora eu aqui, com a alegria de conhecê-los. Com certeza. Dom Reginaldo, nós nos aproximamos do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora no próximo dia 1º de maio e acompanhamos recentemente notícias sobre trabalhadores resgatados vivendo em condições análogas à escravidão. A Pastoral Operária acompanha essa situação e também incentiva a denúncia dessa prática? Sim, evidentemente nós temos uma história neste país marcada pela escravidão, não é? São mais de 300 anos reconhecida a escravidão e, claro, quando houve também a chamada libertação dos escravos, situações precárias continuaram e foram se repercutindo ao longo do tempo. Então nós temos uma cultura ainda muito flexível com relação às condições de trabalho, não é? Está ainda muito presente na nossa sociedade isso. Tanto é que muitos patrões, muitas vezes, não se preocupam com as condições de vida dos seus trabalhadores. Estão mais preocupados com o lucro de suas empresas. Compreende-se, mas nós estamos numa época de humanismo e humanismo cristão, não é? E esse é o ponto de vista da Pastoral Operária. Nós evangelizamos ajudando a criar também uma consciência de que o mundo empresarial tem que saber respeitar a dignidade de todas as pessoas do trabalho. O que esperar do atual governo, Dom Reginaldo, com relação às melhores condições de trabalho para o povo brasileiro? Em primeiro lugar, a revisão das reformas que foram feitas neste país, que criaram uma multiterceirização no mundo do trabalho, e também precarização, significando então informalidade nas relações de trabalho, ou seja, muitos tiveram que sobreviver por própria conta, como estão ainda, e vivendo também no subemprego e nas condições precárias de trabalho. Então trata-se de agora criar condições melhores do ponto de vista da legalidade para proteger estes que nós chamamos desprotegidos. E, claro, não é um passo importante, política e econômica que faça com que se crie mais e mais o pleno emprego. Uma sociedade do pleno emprego é uma sociedade que favorece, então, condições melhores de vida, não é? Porque quem está trabalhando também pode até reivindicar pouco melhores condições, pelo menos, para que possam sustentar bem também as suas famílias e se desenvolverem bem. O certo é que nós estamos ainda num país polarizado do ponto de vista econômico, né? Poucos acumulam grandes riquezas e muitos vivem na miséria. Isso tem que ser superado. Então, trata-se de criar condições também de política econômica, de distribuição de renda, e quando tem distribuição de renda, a economia popular se desenvolve e, portanto, também o trabalho aparece para aqueles que não têm. O Papa Francisco nos convida a viver a economia de Francisco e Clara. Como essa economia, Dom Reginaldo, vivida na prática poderia ajudar a sociedade a viver melhor e dar condições mais dignas ao trabalho dentro da nossa sociedade? A economia de Francisco e Clara é a economia voltada ao ser humano. Então, não é o capital em primeiro lugar e não é o resultado da produção ou da comercialização, senão as condições, então, de trabalho, porque as pessoas trabalhando, elas se tornam criativas e na criatividade, então, vão favorecer também o desenvolvimento econômico, não é? Então, uma economia que permite criatividade, comunhão de recursos, por isso que é uma economia da comunhão, dos frutos, portanto, do trabalho e da preservação também do meio ambiente, porque muitos tipos de trabalho, eles são
perversos ao meio ambiente, não é? Destroem o meio ambiente. E nós temos que resgatar essa perspectiva que é bíblica, é da fé cristã, do cuidado com a casa comum. Portanto, é uma economia também da preservação da casa comum, da ecologia integral. A Pastoral Operária se preocupa com os avanços na tecnologia como a inteligência artificial e como isso pode afetar os trabalhadores no futuro. Inclusive, essa preocupação deve constar nas atualizações das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil? Sim. O mundo digital está no mundo do trabalho, evidentemente. Então, hoje, nós temos, inclusive, muitos trabalhos presenciais ainda preservados, muitos são remotos, mas se utiliza muito a comunicação, né, do ponto de vista avançado, é uma tecnologia, pois, da comunicação muito assim, sofisticada, e muitos não conseguem participar desse tipo de tecnologia porque não estão bem profissionalizados nesse sentido. Então, ficam excluídos deste mercado de trabalho. E quem, então, se apropria da tecnologia da comunicação avançada, seja do ponto de vista empresarial ou também profissionais, claro, eles vão ser privilegiados dentro de um contexto em que nós ainda temos uma educação muito precária, não é? Então, nós temos os excluídos digitais. Temos, em primeiro lugar, os excluídos economicamente e socialmente, mas os excluídos também digitais. Significa que é uma sociedade bastante injusta. Então, nesse sentido, conforme vai se avançando com a tecnologia, nós temos que também ir propiciando a participação das novas gerações na apropriação, não é, dessa tecnologia e não ficar concentrada nas mãos de poucos ou de poucas empresas e profissionais. E qual é, para a gente finalizar, qual a mensagem da Pastoral Operária para o trabalhador e a trabalhadora brasileira? A mensagem é de que o trabalho é uma grande questão e o Papa Francisco nos chama a atenção disso, não é? De que nós temos que considerar que o trabalho é uma temática e é uma realidade a ser considerada. Em primeiro lugar, na formação desde o ambiente doméstico, porque quando uma família é muito responsável, vai ajudando também seus filhos e filhas a assumirem pequenas responsabilidades no ambiente doméstico já, né? Entendendo que o trabalho tem uma significação, né? Ele não pode ser concebido somente para produção, para comercialização e para geração de renda, né? Ele tem um significado de realização. Então, é o sentido subjetivo também do trabalho. Por meio do trabalho, nós temos que nos realizar como pessoas humanas. Então, nós temos que integrar, né, essa dimensão do trabalho também na nossa ação evangelizadora. Não tratar como um tabu, porque muitas vezes fica em último plano nas nossas questões de igreja e de evangelização. Falamos muito de família, de comunidade, de saúde, de questões sociais, esquecemos que o trabalho é fundamental para a realização humana e, portanto, para a criação de condições dignas de vida. Tá certo, nós conversamos com Dom Reginaldo Andrieta, bispo de Jales, São Paulo e referencial da Pastoral Operária no Brasil. Obrigado a você que está conosco no programa Com a Mãe Aparecida e também pelas nossas redes sociais. Mário de Paula, Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar.